e também com a deputada Simone Marqueto, que vai dividir tela aqui com a Marina, que está a duras penas tentando levar para o plenário da Câmara um projeto já aprovado pelo Senado para multar as empresas que pagarem salários diferentes a homens e mulheres com a mesma função. Bom dia para você, deputada, para a senhora. Marina, pode começar. Obrigada, Bárbara. Bom dia, deputada. Obrigada pela sua participação aqui no Em Ponto. Queria saber justamente como é que está essa luta para levar esse projeto adiante aí no plenário da Câmara dos Deputados. A gente sabe que o Congresso é de maioria masculina, é um Congresso conservador. Como é que a senhora está com essa luta aí no mês das mulheres? Santo dia, Marina, santo dia, Bárbara, você está acompanhando, com certeza. Desde que nós resgatamos esse projeto, que é de 2009, veja bem o quanto tempo já ele está tramitando, mas já passou pelo Senado, está prontinho, está no forno para a gente colocar agora no mês de março. Esse é o nosso pedido. Nós tivemos uma reunião ontem, né, com a Secretaria da Mulher, onde estava a grande maioria das mulheres, né, da bancada feminina da Câmara dos Deputados, e todas entenderam que seria realmente importante. O projeto é muito simples, as instruções já foram feitas, então ele vem para realmente equiparar o salário entre homens e mulheres. Ontem mesmo, com as deputadas, eu discuti o seguinte, Marina, como é que eu explico para minha filha, que tem 11 anos de idade, que numa mesma função o homem ganha mais que a mulher? Então não tem explicação para isso, a gente tem que levar, e é o momento agora do mês de março, mês que a gente comemora, né, a questão das mulheres. Então o governo dá uma resposta, os deputados darem uma resposta, e aquilo que nós colocamos para o presidente, Arthur Lira, coloca na pauta, e aí a gente vai sentir então o que é o retorno que a gente vai ter da Câmara dos Deputados. Mas eu acredito que a gente vai ter sucesso aí, a gente está trabalhando bastante para que isso aconteça. Deputada, e o próprio presidente Lula, né, chegou a mencionar justamente para o Dia da Mulher como principal ação um projeto de lei que equipare salários de homens e mulheres na mesma função, né? Então a gente sabe que isso vai ser uma pauta, está sendo uma pauta do governo, falou justamente na reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi ontem, o CONSEA. Então queria saber da senhora como a senhora enxerga isso numa visão mais geral, já que o governo federal, a União, né, o Executivo também está pensando sobre esse assunto, né? Pode ser um indicativo de um bom caminho, porque realmente temos disparidades muito grandes, né? Bárbara, exatamente quando o governo já aciona, eu acho que a movimentação que nós estamos correndo pelos setores de campo já dá um sinal de que pode realmente sair do papel e ser colocado em prática. Primeiro porque o projeto está pronto, nós discutimos ontem que a gente não pretende mudar o texto, para que isso dê mais agilidade. Então, o que vai definir essa questão realmente, esse apoio do governo, que é importante se somar junto ao Senado com a Câmara, com certeza nós teremos uma resposta mais imediata. O senador Paulo Paim, que foi quem defendeu o projeto no Senado, que veio com uma emenda única, que já foi aprovada pelo Senado, ele mesmo me ligou, dizendo que tinha um apoio, que o Senado estava junto. Então, eu acho que nós estamos trabalhando com essa unidade para que essa pauta, de fato, ela deixe de sair da gaveta, deixe de ficar na gaveta e dê uma resposta, porque não dá, né? No ano que a gente vive, ter essa diferença não cabe mais. Mas é uma luta, né, deputada? Porque a gente vê, por exemplo, o grupo de trabalho da tributária não tem nenhuma mulher representando ali. A CPI da Covid também, a bancada feminina fez toda a diferença, mas também não tinha direito a voto. Então é complicado mesmo dentro do Congresso, né? Então o que eu queria te perguntar é, nesse cenário, quais são as pautas prioritárias, além dessa que a senhora citou, desse projeto? Tem outras coisas já, assim, encaminhadas pela bancada feminina para que sejam tratadas esse ano especificamente? Ontem as meninas discutiram bastante a questão mais voltada para a violência. Fizemos uma inscrição ontem e a gente vai agora dividir por setores, porque aquilo que cada uma entende que são as bandeiras para defender, eu assinei a bandeira do empreendedorismo feminino, por isso essa falta do salário. E aqui quando a gente fala, eu sempre digo isso, quando a gente vai falar desse não violência, dessa não submissão da mulher, a gente está falando da dignidade moral dela, que passa pela questão do trabalho, a dignidade dela não ficar submissa economicamente de um homem.
Então a gente tem que levar esse empoderamento feminino que a gente tanto discute, nada mais é do que ela ter a sua dignidade de ter um trabalho, de ter um salário, de fazer as escolhas que ela precisa. Então, cada mulher ali, os grupos, né, nós somos do MDB, a terceira bancada das mulheres na Câmara, então a gente está dividindo por setores para a gente poder então colocar as pautas em comum e ter unidade, que também é difícil trabalhar com unidade, mesmo na bancada feminina. Deputada, a senhora enxerga a formação desse atual governo de uma maneira positiva nesse sentido, né? A gente sabe que o primeiro escalão aí ele conta com 11 ministras, tem o segundo escalão que demorou para ser anunciado em algumas pastas, né? Mas como é que a senhora vê a diversidade que é tão necessária nesse governo? Bárbara, a gente tem a resposta das urnas, né? Pela primeira vez no Congresso, a gente tem o maior número de mulheres eleitas deputadas federais, são 91 mulheres. Então, isso eu acredito que a gente está conquistando esse espaço, tendo voz, por isso que as mulheres ontem estavam reunidas, dizendo, olha, as pautas importantes, o quanto o nosso voto representa, o quanto... Mas sim aquela questão de discussões, eu acho que a gente tem que trabalhar no diálogo, mostrando que a pauta é importante, seja para homem, para mulheres, mas mostrar que quando estiver na bancada feminina, com certeza vai ter um empenho muito maior de nós mulheres para poder colocar em votação aquilo que a gente entende que é importante. Deputada, olhando a situação aí no seu estado, né, em São Paulo, no litoral norte, essa tragédia toda que aconteceu em São Sebastião, a senhora pensa ou tem algum projeto já do seu conhecimento a respeito de políticas públicas específicas para as mulheres que estão nessa situação? Nós participamos, Marina e Bárbara, eu sou vice-coordenadora da bancada paulista da Câmara dos Deputados Federais, né, junto com o nosso coordenador, que é o deputado Antônio Carlos, e nós, Rodrigues. E nós estivemos no litoral, estive o tempo todo com o nosso governador Tarcísio, que tem feito um trabalho frente a essa situação com agilidade, junto aos prefeitos. Nós fizemos até um redirecionamento de recursos. Nós temos agora a reunião com os ministros para que a gente possa destinar da bancada paulista para o litoral paulista 4 milhões de reais. E a gente tem discutido muito essa questão, até a arrecadação. Hoje, nós estamos falando de materiais voltados para as mulheres, né? Então, a gente está falando de absorvente, a gente está falando tudo que possa devolver a elas uma dignidade, porque perderam tudo. Um cenário de tragédia horrível de viver. Estive lá presente em São Sebastião, que é uma das cidades que mais foi castigada pelo temporal. Então, assim, existe sim uma política pública voltada para essas mães, em questão das escolas, a preocupação das crianças com as creches, de poder devolver essa mobília e dignidade para quem está sem nada hoje. Então, o recurso, além de infraestrutura, a gente também tem feito campanhas para levar para as meninas, para as mães, para as mulheres de uma forma especial esse cuidado e esse zelo. Deputada, muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo aqui e um bom dia para a senhora. Eu que agradeço a vocês, um santo dia a todos.